eu abro uma vaga hoje, vou recebendo os currículos ali, quando eu sento para olhar os currículos, fazer ali a análise deles, são 2 dias de trabalho, é muito trabalho, né? Você seleciona e depois você chama todos eles para começar o processo de entrevista. Mas, assim, são 2 dias. E agora, com a Benway, não, eu não tenho dias. Eu olho e falo, é esse, é esse, é esse, e vou embora, entendeu? Dali eu já vou selecionando, e é muito rápido. Eu não demoro 30 minutos para começar as minhas entrevistas, porque o sistema já fez isso para mim, né? Então, é maravilhoso, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito maravilhoso ali, eu não sei quem elaborou ou a parte de inteligência artificial, mas as Sim, perguntas que ele sugere, os gaps que ficam ali, né? Eu acho aquilo sensacional, sabe por quê? Quem fez essa parte para você provavelmente é alguém de muita experiência, porque sim. aquelas perguntas que ele elabora são perguntas que nós, recrutadores com mais de 10 anos, nós conseguimos fazer. Se você pegar um recrutador que iniciou agora, ele não vai fazer aquelas perguntas. Mas se ele tem a Benway ele vai conseguir, porque ali é um recrutador de 10 anos que está perguntando, ou mais até, porque são perguntas muito específicas, que você só consegue fazer quando você já tem essa experiência, que você olha o currículo e vê o gap e você já elabora a pergunta. Você fala, eu tenho que perguntar isso para ele, tenho que perguntar aquilo. E você não consegue fazer isso quando você está iniciando na carreira, sabe? Então, eu acho isso sensacional. E aí a ideia, assim, do papo hoje é ser algo mais descontraído mesmo. Acho que, assim, o Sim. primeiro, eu vou me apresentar rapidamente, fica-se à vontade para você se apresentar também, tá? Eu sou o Robert, sou um dos fundadores aqui da Benway, tá? Trabalho com produto e inovação já vai fazer 9 anos, mais ou menos, tá? E atuando com esse produto, a gente entrevistou muitos RHs, muitas empresas, e a gente começou a fazer pesquisa normal, né? A gente começou a fazer as pesquisas com esses RHs e a gente começou entender que tinha alguns pontos bem interessantes ali, né? E desses pontos a gente deixou 3 que são bem fortes e praticamente todas as empresas que a gente conversou tinham essas dores, né? O primeiro era que o RH ainda, principalmente em pequenas e médias empresas, faziam a gestão totalmente via planilhas, tá? Então é um cenário muito comum no Brasil, né? Às vezes a gente acha, só o RH de empresas de 30, 50 colaboradores, não, mas tem RH de empresas de 300 colaboradores que, por incrível que pareça, ainda está fazendo toda a gestão é, manual via planilha, né? O segundo ponto é que a gente entendeu que muitos RHs ainda faziam multifunção, né? Fazia RH, BP, administrativo, tem RH que faz financeiro, tem RH que faz até marketing, se brincar, né? Então, ele faz de tudo um pouco ali, né? E acaba sendo um pouco sucateado ali, né? Porque muito operacional, pouco estratégico, né? E o terceiro foi que a maioria também não tinha recursos, orçamentos para contratar uma plataforma, né? Geralmente o RH ele consegue orçamento para todo mundo, menos para ele, Menos né? para ele. E aí nunca sobra um dinheirinho ali do orçamento, às vezes anual da empresa, para ele conseguir contratar uma ferramenta de mercado. A gente entende hoje que algumas ferramentas de mercado têm um custo elevado, mesmo sendo uma empresa pequena, mesmo os acessos sendo poucos. E a partir desses 3 pontos em comuns ali em todos esses RHs que a gente conversou, surgiu a ideia de criar a Benway. Foi uma plataforma que a gente criou justamente para ajudar essa pequena e média empresa, tá? Que hoje ela tem todos esses problemas que eu falei envolvidos ali por trás. Então, com a chegada da inteligência artificial, facilitou a gente criar um sistema de uma forma muito mais rápido e gastando 15, 30 vezes mais do que gastaria há 4 anos atrás, 5 anos atrás, tá? Então, a gente começou a desenvolver a Benway, a gente teve uma grata felicidade dela estourar, vamos dizer assim, rapidamente, né? Porque ela não acho que a gente não imaginava que ela teria todo esse sucesso que ela vem tendo, mas conforme ela veio tendo esse sucesso, a gente veio trabalhando e veio aprimorando cada vez mais a plataforma, tá? A gente permitiu que a plataforma fosse 100% gratuita,
tá? Desde o momento que a gente lançou até hoje, que a gente está conversando aqui. O principal motivo de deixar ela 100% gratuita foi para facilitar a entrada de novas empresas, a gente conseguir colher mais feedbacks dessas empresas e melhorar o sistema a partir daí, tá? Então, foi um dos principais motivos porque a gente deixou a plataforma gratuita. A gente deixou um mês, deixou dois, funcionou e a gente decidiu estender mais. Ah, Robert, a plataforma vai ser gratuita para sempre? Eu acho que eu não posso afirmar isso com toda certeza, mas eu acho que, assim, para pelo menos para as pequenas empresas, eu acho que é algo que a gente gostaria de deixar ela totalmente gratuita para sempre. Para todas as empresas que entrou até esse momento, a gente também fez um acordo de cavalheiros que vai permitir que o acesso continua de forma gratuita também, tá? E hoje a gente tenta explorar a remuneração da plataforma através de parceiros que a gente coloca lá no Hub. A gente criou uma nova funcionalidade lá recentemente, chamada Hub de Benefícios, onde a gente vai começar a colocar alguns parceiros ali dentro, e posteriormente a isso a gente conseguir ter uma remuneração, né, de uma forma que consiga deixar a plataforma de forma gratuita realmente, tá? Então, acho que todo mundo pergunta, se realmente vai ser gratuita, qual que é a pegadinha? Não, acho que não tem pegadinha. A gente entendeu que o modelo gratuito é um modelo muito bacana para a gente, e a gente consegue tá tentando remunerar através desses outros parceiros que vai vender um pacote de benefícios, vai vender um plano de seguro, vai vender uma telemedicina ali para as empresas que estão ali dentro, né? As empresas têm a possibilidade de contratar também com desconto que elas talvez não teriam no mercado, tá? Então, esse é um pouquinho do meu contexto aqui, me apresentando já, tá? O nosso escritório fica aqui em Goiânia, eu acho que você fica no Rio, né? Eu moro aqui em Porto Real. A minha cidade tem 20 mil habitantes. É um ovo, minha Coisa cidade. boa. É, Ah, perfeito. e assim, a gente, na verdade, eu sou de Guaratinguetá, né, São Paulo. É 1 hora e meia daqui, né? E na época eu trabalhava numa empresa lá, né? Mas eu me casei e aí o meu marido recebeu uma proposta para a gente vir trabalhar para cá no sul Fluminense, né? Aqui é sul Fluminense. E a gente veio para morar em Barra Mansa. A gente morou lá 6 anos. E aí um dia a gente veio fazer uma visita aqui nessa cidade que eu moro, né? Chama Porto Real. E a gente amou, porque as crianças brincam na quadra, tem bicicleta para fora de casa e ninguém pega, as portas ficam abertas à noite, sabe? Assim, o índice de violência é quase zero. Não vou dizer para você que não, que Nossa, existe, óbvio, né? Mas assim, é sim, muito pequeno. Então a gente perfeito. mudou, né? A gente saiu daquela cidade para vir para cá, porque eu tenho uma menina de 10 anos e ela brinca. A gente tem um horto, vai todo mundo, junto o pessoal da escola, vai para lá, faz brinca lá, faz piquenique, sabe? Então a gente Que veio para cá legal. e eu trabalho de home office desde 2019, né? E Nossa, que bacana. nessa empresa que eu trabalhava em Guará, quando eu saí de lá, trabalhei lá quase 6 anos, eu vim embora e aí ela me ligou, minha diretora, falou, Bárbara, você precisa me ajudar. Eu falei, mas como que eu vou te ajudar, né? Eu tô fora. Ela falou assim, existe internet, vamos lá. Aí eu comecei a dar consultoria para a menina que ficou no meu lugar. E ali nasceu a minha consultoria, né? Ela falou assim, vamos embora, vamos, você vai trabalhando aqui, se quiser pegar outros clientes, você vai, vou te indicar, me indicou para um monte de gente. Eu comecei a fazer vários recrutamentos, ainda no Excel, né? Muito operacional. E assim comecei a trabalhar no home office. Então, eu ficava aqui em Barra Mansa, atendia várias empresas em Guará, Lorena. Aqui também comecei a atender, né? Atendo a escola da minha filha, inclusive. E assim foi nascendo a minha consultoria, foi crescendo, né? E assim, eu só atendo pequenas empresas, né? Eu não tenho possibilidade de atender grandes, porque eu trabalho só sozinha, né? Eu não tenho outras pessoas. E aí a gente fica muito nesse Excel, né? Excel daqui, Excel de lá. E aí uma coisa que eu contei para uma moça, né, que a gente viu lá no grupo, que ela me abordou lá, que eu falei para ela, me chama no privado, eu vou te explicar, né? E eu contei para ela. Eu falei para ela que às vezes a gente entra na empresa, faz uma consultoria, arruma todo o processo de RH, nem tem RH, né? Você faz uma implantação de todo um departamento. E aí você coloca lá suas planilhas, tudo que você criou, ótimo, né? Deixa tudo prontinho, a pessoa vai tocar dali para frente. Passa 1 ano, 2 anos, aquela empresa te contrata de novo para você voltar, para fazer tipo uma auditoria, ver se está tudo ok, né?
E aí você volta. Quando você vai ver, cadê suas planilhas? Não tem planilha, sumiram, não alimentaram, entrou outras pessoas, aí se perdeu tudo que você Sim. fez lá, sabe? Então, eu estava com muita dificuldade nesse sentido, de poder continuar o meu trabalho, porque de alguma forma meu Uhum. trabalho estava sendo continuado, né? Porque a Claro. consultoria entra e vai embora, né? A gente Uhum. não fica. E aí isso estava me deixando assim um pouco triste, né? Mas agora, aí você apareceu na minha vida e, e como é que eu tenho trabalhado, né? Eu tenho um contrato exclusivo com uma das empresas, que é essa que eu cadastrei. Eu faço a parte mais de desenvolvimento, né, dos funcionários, recrutamento e seleção. E aí foi onde eu comecei aquele processo, né, que eu entrei lá, eu comecei a usar, utilizar. Então eu uso todos os dias, está até aberto aqui no meu computador, não fecho. E é isso, né? Eu acho que da mesma forma que você foi excelente na minha vida, sabe? Quando eu vejo que você Sim, coloca, você posta, eu fico pensando que tem outras Bárbaras precisando, sabe? Nossa, quantas com pessoas estão certeza. precisando? Porque o recrutamento em si, você recebe, você abre uma vaga operacional, você recebe mais de 300 currículos, né? E eu estava fazendo tudo no manual. E aí eu tinha que abrir 300 e-mails e olhar 300 currículos. Só que a gente tem experiência, tem alguns que você bate hoje e fala, não tem, não dá. Outro você Sim, bate, né? Você vai criando esse olhar mais clínico e aí você vai vendo, você abre e fala, não, mas o tempo de abrir, nossa, demanda muito tempo, né? E aí, então, antes da Benway, você basicamente abria um processo seletivo, recebia todos os currículos ali através do e-mail, do o WhatsApp, e-mail, né? E é, aí teria que abrir um por um. um por um, você pensa, né? Né? Praticamente, assim, olha, era dois Em, dias mé- em média, você recebia quantos currículos por dia? por dia, eu acho que uns 100 currículos por dia. Nossa, muita coisa. E currículos com vaga em aberto, mais de 300. Então, é muita coisa para você olhar, né? Então, assim, demanda muito Sim. tempo. Se eu abro uma vaga hoje, vou recebendo os currículos ali, quando eu sento para olhar os currículos, fazer ali a análise deles, são 2 dias de trabalho, é muito trabalho, né? Você seleciona e depois você chama todos eles para começar o processo de entrevista. Mas, assim, são 2 dias. E agora com a Sim. Benway, não, eu não tenho dias. Eu olho e falo, é esse, é esse, é esse, e vou embora, entendeu? Dali eu já vou selecionando e é muito rápido. Eu não demoro 30 minutos para começar as minhas entrevistas, porque o sistema já fez isso para mim, né? Então, é maravilhoso, sabe? E uma outra coisa que eu acho muito maravilhoso ali, eu não sei quem elaborou ou a parte de inteligência artificial, mas as Sim. perguntas que ele sugere, os gaps que ficam ali, né? Eu acho aquilo sensacional, sabe por quê? Quem fez essa parte para você provavelmente é alguém de muita experiência. Porque Sim. aquelas perguntas que ele elabora são perguntas que nós, recrutadores com mais de 10 anos, nós conseguimos fazer. Se você pegar um recrutador que iniciou agora, ele não vai fazer aquelas perguntas. Mas se ele tem a Benway ele vai conseguir, porque ali é um recrutador de 10 anos que está perguntando, ou mais até, porque são perguntas muito específicas, que você só consegue fazer quando você já tem essa experiência, que você olha o currículo e vê o gap e você já elabora a pergunta. Você fala, eu tenho que perguntar isso para ele, tenho que perguntar aquilo. E você não consegue fazer isso quando você está iniciando na carreira, sabe? Então, eu acho isso sensacional. Às vezes Muito bom. eu olho ali, eu penso na pergunta, eu falo, nossa, mas esse currículo aqui dele, porque assim, eu vou lá olhar o Sim, currículo dele, né? E faz quando eu, uma dupla checagem ali, né? é óbvio, é legal de olhar também, né? Sim. Os detalhes ali que traz, eu acho maravilhoso de poder ter essa opção também. E quando eu olho, eu já pensei naquela pergunta. Eu falo, nossa, eu preciso perguntar para ele por que, que ele ficou 2, 3 anos sem trabalhar. Nossa, mas por que, que ele não tá? Por que, que ele não terminou isso? Por que, que não terminou aquilo? A gente vai criando várias perguntas na Sim. cabeça quando lê o currículo, né? E aí, quando eu vou lá na inteligência artificial que eu olho, eu falo, caramba, ela está perguntando tudo que eu vou perguntar, mas é porque ele também tem experiência, entendeu? É mais porque Sim. quem criou sabe que aquelas Muito, perguntas. muito bacana, assim, a gente, quando a gente criou essa inteligência artificial, assim, o que que a gente buscou entender? A gente
acho que é um pouquinho disso que você comentou. Acho que não é só simplesmente falar qual que é a pergunta que deve ser feita, é analisar todo o contexto envolvido. E Sim, tudo começa na hora que você está criando a vaga, né? Na hora que você está criando a vaga, você está direcionando o que você quer ali, quem é o candidato, quais são as sim, responsabilidades. A IA, em nenhum momento lá, ela pergunta para você qual que é o tipo de candidato ideal que você está procurando, né? não, Aquilo tudo influencia na hora dela fazer a análise. E como que essa análise é feita, tá? A gente pegou uma base de artigos científicos validados de diversas universidades, tanto brasileiras quanto fora do Brasil, e alimentou essa inteligência. Estou falando de uma forma muito resumida aqui, tá? E a gente alimentou essa inteligência artificial para que ela consiga analisar além do óbvio, né? Os pontos que às vezes o recrutador, na correria de 100 currículos diários, às vezes ele deixaria passar, né? Porque o ser humano, ele está apto a falhar em algum momento, até pela carga de trabalho que ele tem ali. Então, a IA, ela ajuda justamente nesse ponto. A gente consegue trazer para o recrutador ali alguns insights que ele talvez não viria a olho nu numa vaga que vai ter 100 currículos por dia. Né? Então, assim, eu estou procurando uma pessoa que trabalhou como segurança e já tem mais 5 anos de experiência. Aí começa a chegar pessoas que trabalhou como, sei lá, caminhoneiro, mas nunca trabalhou como segurança, né? Imagina você ter que parar para analisar todo o currículo para verificar isso um a um, né? Ou, enfim, o cargo do cara não era realmente segurança, era outro tipo de cargo ali que, enfim, segundo ele era segurança, né? Então a sim. gente vem melhorando essa inteligência artificial nossa para que ela consiga trazer mais autonomia para você enquanto recrutadora e, claro, a sua dupla checagem ali, ela ainda continua sendo importante, porque é o teu trabalho, mas o nosso objetivo agora é conseguir com que você reduza esse tempo operacional que você anda tendo, né? Então, você falou que gastava 2 dias para fazer tudo isso, agora você gasta 30 minutos, né? E Exato. isso, se a gente for colocar em economia de tempo e de dinheiro, é muita coisa também, É né? muita coisa, muita coisa. E fora a qualidade, por exemplo, se eu fosse, eu vou analisar 300 currículos, mas com a minha experiência de mais de 10 anos de recrutador, eu vou, claro, esses que você está falando que é caminhoneiro, não vai dar, eu já vou eliminando. Mas, Sim, assim, de repente eu poderia trazer alguém que teria compatibilidade com a minha vaga de 50%, né? E na sua ferramenta, na Benway, não. Ele já vai mostrar isso para mim, né? Ele já vai falar lá, olha, não, 50%, mas a gente tem outros de 80 e pouco, 90%. Então eu não vou perder esse tempo, né, de ficar sim, olhando esses que não são tão compatíveis. Então, o que que a gente faz, né, que já economiza muito tempo? Você já sim, olha ali na compatibilidade que ele já sugere para você e você vai lá e faz o seu trabalho. Isso é genial, sabe? Genial. Então, quando você fala para mim que você trouxe artigo para dentro, realmente é isso, eu senti, né? De sim. perguntas de pessoas com muita experiência, porque são perguntas, que quando eu olhei aquilo a primeira vez, eu me assustei. Eu olhei e falei, meu Deus, mas que perguntas são essas? Porque normalmente quando você trabalha com outros sistemas, já trabalhei com outros, ele Uhum, não traz perguntas de sugestões, né? E quando legal. traz, assim, pergunta, né? É casado, pergunta a cor, a raça, coisas que não são importantes, né? E ele não, ele Sim, pergunta competência, que é o tipo de entrevista que a gente faz, né? Por competência, perguntas, aí ele traz os gaps, ele já fala ali para você por que que você não deve contratar aquele candidato, né? Ele tem é, ali tem os gaps ali que você fala, não, não, realmente, ele está correto. E aí você olha, porque assim, quando você está iniciando num sistema, você começa a pensar como ele está funcionando, né, para você entendê-lo. E aí, quando eu comecei a usar, eu comecei a testá-lo, né, de alguma forma, para ver se ele realmente ia funcionar, né. E aí ele trazia para mim essas perguntas e eu olhava e falava, não é possível que ele está falando isso. Eu ia lá no currículo, olhava e falava, caramba, ele realmente ele está perguntando coisas que eu vou perguntar, que eu vou falar, né? E aí eu comecei a trabalhar muito nas perguntas que ele já tinha feito.
E deu muito certo. Eu tenho contratado, assim, candidatos profissionais excelentes, não só para essa empresa, mas para outras empresas também. E, assim, é maravilhoso, sabe? A gente tem acertado muito. Eu digo a gente porque você faz parte disso. Sim, com certeza. São contratações assertivas. É claro, né, que tem o olhar humano ali e tudo mais, Sim, mas, tem que assim, ter. ele só traz pessoas boas. As que não são boas, ele já diz mesmo que é 40%, 30%, 22%, e você nem olha, né? E isso é espetacular, sabe? É uma ferramenta fora da curva de todas as outras que eu já utilizei. E assim, já utilizei grandes, que eu vou falar para você que não chega nem aos pés da sua, né? Olha que feedback muito bom. E fora Uma que coisa, tem umas que a gente utiliza, outras ferramentas, não estou falando mal não, tá, Robert? tá Estou bom, super, pontuando. super entendo. Não é falar mal, não, é pontuar o que realmente é bom e o que não é, né? As Uhum, outras, elas não são intuitivas como a sua é, né? Elas são sim, pesadas e difíceis de mexer. Aí precisa ali de alguém para ficar te ensinando a trabalhar, né? A sua, por aham, exemplo, a gente não precisa de ninguém para te ensinar, né? Você entra, cadastra e vai mexendo e vai aprendendo, e quando você vê, você está usando e não precisa de muita técnica. Você não precisa de alguém para vir te dar um treinamento, você não precisa disso, porque ela é muito fácil de trabalhar. Quem é eu da acho que área esse, vai saber. exatamente, esse é um dos grandes motivos, assim, que a gente conversou com muitos RH, justamente era isso. Toda vez que eu vou usar tal ferramenta, eu preciso fazer um onboard. Às vezes, para usar só o módulo de recrutamento e seleção, eu preciso que alguém me ensine a usar só o módulo de recrutamento e seleção. Aí, toda vez que alguém vai mexer, é um novo treinamento, é suporte. Então, foi algo que a gente ouviu com muito carinho aqui dentro da Bemway. E tem, assim, eu sou da área de produtos, então, construir produtos que tenham uma boa usabilidade é uma das minhas experiências e especialidades aqui dentro. Então, assim, toda vez que a gente cria uma nova funcionalidade, que a gente faz uma melhoria, é muito pensando nisso, assim, eu preciso ajudar muito o RH como se ele não soubesse de nada, mesmo que ele seja expert no assunto. Eu preciso trazer essa usabilidade para ele, porque não é só uma experiência, é economia de tempo também. Então, se tu consegue fazer uma coisa mais rápida, tu tá sendo mais estratégica no teu dia a dia. Agora, Uhum. se toda vez que tu precisa usar algo, o sistema trava, você não consegue, tem que acionar suporte, o tempo que às vezes você ganhou lá atrás no processo de recrutamento e seleção, você perdeu em suporte. Então, é isso que a gente tem tentado, por isso a plataforma ela ser gratuita ajuda muito nisso, porque os feedbacks são muito mais rápidos. É legal. A gente é um produto, né? Exatamente. Mas, assim, no dia a dia, eu acho que é excelente, né? O caminho é esse. Eu sei que você está sempre construindo, Sim, né? Tem um hub ali, né? Para a gente poder consultar, falar o que precisa, né? E a gente vê lá que tem coisa no forninho. Isso é muito sim. legal. É, muito bacana. Isso aí tem sempre gente contribuindo. Assim, o lado bom é que tanta gente contribuiu que o forninho tá quase explodindo de tanta coisa que tem lá, e fora as outras que eu ainda nem coloquei lá. Então, toda hora alguém sugere alguma coisa muito bacana, a gente quer muito fazer tudo, só que a gente chegou no momento assim que é muita coisa para fazer, mas é positivo, super bacana, a gente vai conseguir fazer a maioria das coisas que eu acredito que está lá, tá? E aí, deixa eu te fazer duas perguntas atrás. Ainda sobre o processo de recrutamento e seleção. Quantas pessoas você já conseguiu aprovar no processo? Você sabe de cabeça, mais ou menos? Sim. É, para o grupo aqui, foram 14 pessoas. Legal, É. legal. Agora, pela outra conta que eu fiz aqui da minha consultoria, ainda nenhuma, né? Eu ainda vou abrir as vagas por lá. Mas, assim, tempo, eu não conseguiria fazer 14 vagas se fosse no Excel, entendeu? Não daria, nem no e-mail. 300 e-mails não faria em Sim, tão pouco tempo. E, sim, assim, não é tempo, é assertividade e qualidade das sim, contratações que a gente fez, sabe? sim. Eu consegui contratar uma pessoa de uma vaga muito difícil, sabe? E a gente vai fechar ainda essa vaga, eu abri, é muito difícil de encontrar, mas a gente vai encontrar esse caminho ali, sabe, para poder fazer, porque as pessoas que entram pelo link, você já vê que são pessoas qualificadas,
A Sim, própria plataforma já traz isso, então você olha e você fala, eu nunca conseguiria encontrar essa pessoa, sabe? muito legal. Sabe o que eu acho também que é muito legal? O candidato, na hora que que ele se inscreve na nossa vaga, é muito fácil. É nome, Sim, e-mail, né, telefone, e ele coloca lá umas observações e já o currículo. Isso é excelente para quem está procurando trabalho, porque tem plataforma que você entra, você tem que escrever um livro, e a pessoa desiste no meio do caminho, né? E às sim, vezes é aquele candidato que a gente está procurando, e ele não entra na nossa vaga, porque às vezes é uma burocracia gigante para fazer uma inscrição, e a gente perde aquele profissional. E agora não, agora é muito fácil, então a gente tem um volume grande de pessoas inscritas porque é fácil, né? Isso também ajuda muito o recrutador, porque não precisa. legal. E todos os candidatos ficam salvos lá no seu banco de talentos também. Se em algum momento você precisar reativar algum, né? Ah, não deu certo esse, eu consigo reativar o outro, porque eu já fiz a análise dele lá também. Então, acho que isso é um ponto positivo também ali para vocês que estão no processo. Sim, com certeza, a gente tem esse acesso. Todas as entrevistas que eu faço, a gente grava pelo Zoom, faço tudo pelo Zoom, né? E eu faço as Uhum, gravações dela. Então, a gente tem um banco de talentos de vídeo e agora um banco de talentos pela Benway, né? Então, eu coloco as legal. duas sempre vinculadas, né? Sempre lá eu coloco o número do vídeo, o dia da entrevista, tudo direitinho. Porque se um dia eu olho aqui por aqui, eu sei que dia que eu entrevistei, aí eu vou, busco o vídeo, se aquele gestor quer ver o vídeo, eu já mando o vídeo, tem ali o histórico dele, de tudo que a gente conversou na entrevista, e aí eu limpo os dois e mando para o gestor. O gestor olha e fala, legal, Bárbara, tá aqui, vamos contratar, tal, né? Às vezes a pessoa está disponível, e a gente consegue fazer esse candidato que vem trabalhar conosco, né? Então é bem legal, a gente consegue linkar várias coisas ali dentro, e muito fácil, né, de trabalhar, sabe? É muito fluido, a palavra é essa, é fluido, de todos os lados, sabe? E é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer o que você precisar de mim, conte comigo. Sempre que eu vejo que você posta lá, eu corro lá e vou lá, falo. Eu acho que essa semana que a gente estou lá, a gente conseguiu uns 3 clientes, não foi? Porque teve 3 moças. Ah, acho que foi bem mais de três, viu? O seu feedback foi muito positivo. É, Legal, fico muito feliz, porque eu sei o que esses RHs passam, não é fácil o nosso trabalho, né? Hoje em dia está muito mais difícil, eu digo isso porque 10 anos atrás a gente trabalhava de forma diferente, né? Às vezes a pessoa sim, batia na empresa, e deve ser da sua época também, a pessoa batia na empresa com o currículo na mão, né? E a gente falava assim para ele, está sim, disponível? Ele tô, eu falei, entra aqui então. Era assim que a gente contratava antigamente, é, né? Ou então falava assim, exatamente. a minha prima está disponível, posso chamar, né? E você chamava a prima da prima da prima. E hoje não é mais assim, né? A gente tem todo um processo. E assim, quando você Até encontra pela dificuldade de pessoas querendo trabalhar também, reduziu bastante, né? Antigamente, eu lembro porque, assim, quando eu tinha 18 anos, eu tentei me candidatar para uma vaga de empacotador em caixa em supermercado, algo assim. Era uma fila assim de gente querendo aquela vaga, sabe? Hoje parece que assim o mercado tem que implorar para alguém conseguir ir lá trabalhar com eles, né? Então mudou um pouquinho o perfil também. Então tem essa dificuldade de conseguir encontrar os melhores talentos e quando você encontra eles, você também precisa fazer uma avaliação em cima dele, né? Porque reter também é uma dificuldade da empresa também, né? muito, muito difícil, né? Sabe que eu ia te falar também, até anotei aqui, dos testes ali, né? Do teste DISC, eu acho aquilo fenomenal. Eu fiz um curso já faz uns 5 anos de DISC, logo que lançou, né? Eu fui fazer Sim, o curso e a gente só podia enviar o teste DISC para quando era ou finalista, né? Ou eram vagas de gerentes, supervisores. A gente tinha autorização da empresa para usar o DISC, porque o DISC era caro na época, a gente tinha que comprar por sim. unidade, né? E era bem caro. E ali não, ali a gente pode enviar para todas as vagas, né? Então, isso é excelente, excelente. E ele dá, assim, um panorâmico, né, daquele candidato, da sua empresa toda. Então, é muito legal. A gente consegue ver também pelo DISC, por exemplo, eu apliquei na minha empresa toda, né? De todos os colaboradores, todos eles fizeram. Então, eu consegui ter um panorama da minha empresa, quem são, né? E o que a gente estava precisando contratar.
por exemplo, na nossa empresa está faltando muito influência, gente com iniciativa, né, pessoas que são líderes, e aí foi aí que Legal. eu comecei a buscar, né, e aí eu falei, opa, peraí, a gente não tem tantos líderes, a gente tem pessoas operacionais, mas a liderança, ela estava a desejar através do DISC que eu apliquei. E aí eu consegui ver o Uhum. panorama todinho da empresa, né, e conversei com o nosso diretor, ele falou assim, Bárbara, legal, nem ele conhecia, né, tive que apresentar o DISC para ele, e aí eu mostrei isso para ele, ele falou, nossa, que legal, então vamos começar a buscar. Então aí eu abri outras vagas e estou buscando mais líderes, que é o que a nossa empresa está precisando, para poder manter tudo isso, né? Então, assim, excelente, sabe? É uma ferramenta, assim, fora de série, só Uhum. agradecer, né, vocês que construíram, e o que vocês precisarem, Sim. contem comigo sempre. Nós vamos Bárbara, conseguir. assim, eu agradeço demais pelo feedback, assim, eu acho que você conseguiu falar, assim, eu tinha até algumas perguntas para fazer, mas você conseguiu se adiantar em todas elas, basicamente. Então, assim, eu fico muito feliz, eu acho que, assim, primeiro, do que a gente construiu aqui, todo o time dedicou para criar algo muito bacana. Então, acho que isso está sendo bem visto e tem pessoas que estão valorizando isso, e eu acho que o objetivo final está ajudando essas pequenas e médias empresas, que foi para onde a gente destinou o objetivo ali da Benway, tá? Então, assim, primeiro eu quero te agradecer demais, assim, todos os teus feedbacks são super positivos, né? Eu acho que não só hoje, a gente já vem trocando algumas figurinhas já faz algum tempo. Eu acho que nesse módulo de recrutamento e seleção, você é um dos usuários mais ácidos ali dentro da Benway, inclusive, toda vez eu vejo lá que o Grupo Fazoli está fazendo alguma análise de IA, então eu sempre estou olhando ali também algumas coisas ali por trás para manter a plataforma como um todo funcionando, então isso é muito positivo, ter pessoas engajadas assim como você. Antes da gente finalizar, eu gostaria de pedir um feedback teu de melhorias, né? O que você viu, que você acredita que, pô, acho que, ainda mais você que usou outras plataformas também, tem um know-how gigante nesse mercado, né? O que você acredita que a gente consiga melhorar, né? Eu acho que um módulo que você mais utiliza hoje é o recrutamento e seleção e o de pesquisas, né? Os outros um pouco menos, mas eu gostaria de um feedback seu, ou da plataforma como um todo, ou de algum módulo específico, algo que a gente possa melhorar para trazer mais assertividade ali no teu dia a dia. Ô, Robert, eu acho que nada, né? Porque as coisas que eu pensei, tem várias coisas lá no forninho, né? De recrutamento. Sim, Os outros módulos eu realmente não utilizo, né? Folha de pagamento, por exemplo, eu não uso. Mas a parte de pesquisa eu achei maravilhosa, NR1, que a gente está aí nessa luta, né? Para poder sim, atualizar, deixar tudo direitinho. Mas assim, eu acho que nada, sabe? Tá perfeito. Uma vez eu até falei para você, né? Eu acho que a única coisa que estava faltando é a gente fazer entrevista aqui dentro e deixar gravado. Era só isso, né, que eu falei. Aí você falou, ai, não, é, aí vai ficar muito caro, né? Eu falei, realmente fica caro. Eu falei isso porque eu uso o Zoom, né? E aí eu tenho que sim. sair da sua plataforma e para o Zoom, né? E É, aí eu acho que pensei já nisso. foi caro, talvez hoje as coisas já evoluíram tanto que nem esteja mais. Algo que a gente está no forninho, que não está publicado lá ainda, quando você terminar a sua entrevista, geralmente os RHs eles pegam a transcrição de algum IA, né, daquela entrevista. A gente vai ter a possibilidade de você anexar aquela transcrição ali dentro do candidato, e aí a nossa IA avalia aquela transcrição que você fez e junta as duas coisas. Então, isso já está no Ah, isso é nosso legal. roadmap para ser feito, porque aí, quando a IA for analisar, ela analisa todo o contexto agora. Ah, que legal. Já vai ser, olha, maravilhoso, maravilhoso. Isso. Porque a gente faz a transcrição mesmo, né? Do Zoom mesmo, ele já vai transcrevendo e a gente vai Isso. salvando ali. Mas eu acho que não tem muito que melhorar, não. É óbvio, né? No decorrer do tempo, se houver, eu vou Sim. colocar lá. Mas até então é só agradecer mesmo, né? Porque para mim, olha, meu trabalho de 2 dias virou 30 minutos. E assim, as minhas contratações estão muito mais assertivas, isso não tenho Sim. dúvida, né? E olha que é experiência, né? Mas é isso, né? Só agradecer, tá? Parabéns pelo seu trabalho, sua iniciativa, né, de querer ajudar, né, as microempresas que a gente trabalha diretamente com elas, e a gente vê a dificuldade que é financeira, dificuldade de contratação, dificuldade para tudo, né? Porque a pessoa está ali lutando, né? Chega o dia 20, aquele DAS, aquilo lá mata o microempreendedor, né? Que ele tem que mandar Sim. o dinheiro para o governo.
E a gente vê que quando tem outras também com essa iniciativa, né, de ajudar, de querer alavancar o negócio do outro, isso é excelente, né? Então a gente só vê que vocês realmente vão, assim, só crescer, porque quando a gente quer o bem-estar do outro, isso de alguma forma volta para a gente, né? Então isso é excelente. Parabéns para a equipe toda, né? Para você e para a sua equipe toda. Eu acho que o que a gente puder contribuir para crescer, para que todo mundo venha para cá, a gente vai contribuir, vai dividir, vai mandar link, vai parar um pouquinho para mandar uns áudios, que às vezes eu paro aqui para mandar uns áudios. Eu mandei para você os áudios que eu mando. Não, fica super à vontade, eu fico super feliz quando tem pessoas engajadas assim, tentando contribuir de alguma forma. E mais uma vez, Bárbara, muito obrigado, de verdade, pelo teu feedback, tá? Assim, ajudou muita gente aqui, você vem ajudando muito, colaborando, utilizando a plataforma, tá? Assim, em nome de toda a equipe Benway, eu quero te agradecer por esse bate-papo, tá bom?